Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с очередным нашим воскресным вебинаром. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил. Bom dia, queridos amigos. Nós estamos com o webinar dos nossos domingos. E conosco está Michael Leitman, Slanovich e os amigos. Bom, no momento não é possível. Pergunta: por que nasci no mundo? Temos muitas conexões e traduções a 22 idiomas. Escrevam-nos e nós colocaremos essas perguntas. Para que nasci no mundo? A primeira pergunta, e há muitas teorias. Podemos esclarecer juntos qual é a ciência da vida? A primeira pergunta: é para amar, para ser amado? Para isso vale a pena viver? O Ravi diz: há um problema com o áudio hebraico. Estamos sem tradução no momento. Isso também vai terminar. Os irmãos vão terminar também o amor e tudo vai mudar. Também o jeito do amor vai mudar. Cada pessoa tem 20 tipos de amores em sua vida, aproximadamente. E esse é o maior prazer? Pergunta o aluno. Não, dinheiro, honra, conhecimento. Alguns que gostam de dinheiro. Digamos, eu tenho amor, faço amor. E assim, de repente, cria um amor diferente, ou a música. Moshe, digamos um amor assim de casais. Hoje em dia, não foi possível escutar o áudio. Quando a pessoa satisfaz suas necessidades hormonais, isso já se chama amor do nosso mundo. A exigência é mínima da pessoa. Uma pessoa quer ser amada, pergunta o aluno. O Ravi diz: tudo termina e aqui o tema se relaciona a uma exigência hormonal. Então, o Moshe pergunta: então está relacionado às raízes da Kabbalah? O amor, nós estamos falando de amor ao Criador, o amor como objeto determinado que tem algum tipo de relação a isso? O Ravi: não. Se no nosso mundo nós temos, sim, no nosso mundo nós temos unicamente esse tipo de coisas. É possível falar sobre um pensamento superior, mas, para o fim de contas, isso não tem nenhuma relação com a vida espiritual. Raiz e ramos. Sim, raiz e ramos de nossa vida. Há uma pergunta de Viena. O amor, disse o Ravi, é a essência da vida, o sentido da vida, o alcance através da escolha de que eu alcanço a minha raiz, ao meu Criador. Isso se consegue com o amor ao próximo, e depois isso do amor ao próximo, o amor ao Criador. E então, lá eu já alcanço a minha raiz. Isso é que se chama o alcance do sentido da vida, a fonte da minha existência. Pergunta: o que é amor ao Criador? É uma força, é uma energia? O que quer dizer amar ao Criador? Como se explica isso na Kabbalah? O Ravi diz: o que mais podemos amar se não é esse preenchimento do meu desejo egoísta? O que quer dizer amar ao Criador? Perguntou. O Ravi diz: amar ao Criador? Não foi possível entender, sinto muito. Está claro? Bom, o amor primeiro que tem que chegar à pessoa sobre esse objeto. O Ravi: isso é como o Ravi, sim, supostamente nesse mundo nos dá sentido de como um estado de primeiro amor. Você começa
digamos, uma menina de 10, 12 anos e começa a despertar e depois desconectar-se dela. Então ela olha todo o tempo. Eu me recordo disso, de mim mesma eu me lembro. Inclusive que passou há muito tempo disso. Vocês lembram disso? O Ravi disse, sim, eu lembro de durante toda a vida. Samuel, então por que a pessoa recebe essa sensação assim? O Ravi, digamos, depois que comemos, o amor, digamos, o sexo não é somente um tema da palavra despertar sexual do criado, senão que é a criação de uma conexão de uma forma. Essa é maior, e depois da comida vem o sexo, porque sem a sexualidade não há continuação da família. Moshe, então para as mulheres é o mesmo? Pergunta. O Ravi disse, por que não? Para elas é uma forma diferente, porque tem uma imagem do mundo diferente. Vamos avançar. E o sentido da vida? Trazer filhos, educar. É como uma continuação de uma pessoa. O Ravi disse, sim, isso é uma relação animal, a vida. Se desperta em ti um tipo de instinto. E assim é como os animais, assim são as pessoas. E não somos diferentes em nada, porque todo o restante... Bom, é uma pergunta. Você fala de uma forma irônica, o Ravi diz, não estou falando de uma forma irônica. Há pessoas, assim, são animais que querem filhos de uma forma instintiva e, para mim, é uma reunião completa de decisões, de tomada de decisões sociais, familiares, trabalho na casa. É muito mais complexo para mim, certo? Do que nos animais, mas esse anseio é um anseio natural. E eu necessito que eu faça isso. Pergunta. Os animais também se preocupam, digamos. Sinto muito, amigos, a tradução está muito prejudicada. No hebraico não está nada claro o som, por isso desculpem. Não temos condições de traduzir. Boris, é melhor uma pergunta da internet. Por que a condição dos meus filhos, meus netos, não pode ser um sentido da vida? E qual? Eles também vão ter filhos com netos. Então, para que tudo isto? O Ravi diz... Eu não vejo, digamos, não há um sentido nisso. Não está claro qual é o resultado. Pergunta, também na Torá está escrito, multipliquem-se e encham a terra. Eu quero escutar sobre isso. Há muitas coisas na Torá, mas explicam vocês não muito bem de forma correta. Nós sempre falamos de nosso mundo, do sentido da vida. Não está no amor, não está nos filhos. Isso preenche a vida. A natureza nos empurra a fazer isso. Isso é assim. Pergunta. A mulher tem uma imagem do mundo diferente? O Ravi. Isso já vem na sua própria realização, e no homem é algo diferente. Já me pergunta, qual é a diferença entre o sentido da vida e o propósito, a meta da vida? O Ravi. Mas o sentido da vida vem do alcance da adesão com o Criador. E a meta da vida é extrair isso a toda a humanidade. Zenka, muito bem, muito bem. Pergunta. Vamos, isso recebe para toda a humanidade? Como se relacionaria quando você dedicar-se a si mesmo por alcance da paz? O Ravi, o que se passa com isso?
digamos, por isso vão fluir de uma forma correta. Tudo vai se dar no sentido, sinto muito, dificílima a tradução. O Ravi diz, não diz que se chama, mas se eu me preocupo somente com a minha vida corporal física, então eu estou limitado somente à minha vida física e nada mais. Pergunta, é possível crer que nós somos egoístas e que podemos dedicar-nos ao alcance da paz dentro do mundo? O Ravi. Há pessoas que pensam, quando se sentem mal, e as pessoas não estão preparadas para isso. Bahá'u'lláh Shulam fala de que isso é uma pergunta difícil, que o sentido da vida, durante centenas de gerações, se percebe isso. E a pergunta não é simples. O Ravi diz, não é uma pergunta simples, mas quando começa a entender sobre o que caminhos tem que ir para descobrir o sentido da vida para ele, então tudo se volta muito simples. A pergunta é somente levar ao fim, para não equivocar-se no caminho, não desviar-se. Semyon, é muito interessante. É a pergunta sobre o sentido da vida. Você sabe, uma pergunta e uma citação, nós estamos esclarecendo durante 1h30, inclusive se querendo, nem será começado. O Ravi diz, essa é a pergunta mais importante. Sim, toda a humanidade, toda a criação. Semyon, você disse também que é um empurrão ao Criador essa pergunta, o sentido da vida. Digamos, 98% das pessoas pobres e 2% dos ricos, a maioria do público, muito pouco público domina o sentido sobre uma grande maioria. O Ravi diz, esse é o sentido da vida, eu não sei. O Svenka diz, e ao mesmo tempo se endossa isso, porque ao mesmo tempo dá dinheiro, direções. O Ravi, isso é para poder empurrar isso ao futuro. Eu vejo que depois da meta do amor, te pergunte sobre algo. Ok, eu creio que o Ravi, eu digo se a pessoa deixa roubar 90% e 2% dá de presente, isso não é misericórdia. Não podemos falar isso dessa maneira. Os que fazem misericórdia são somente os mais ricos e também pessoas que têm esse tipo de valores. O Ravi diz, esse não é o sentido da vida, ajudar os pobres, os necessitados, o que lhes falta. É algo que vale a pena viver. Há que fazê-lo, mas dedicar a vida para isso, não. Ele se dedica a isso porque já não pode mais São problemas que ele pensa que há de solucionar. O sentido da vida, a meta da vida, não pode cobrir e não pode estar dirigido assim a algo que seja negativo. Porque se o momento que o fenômeno negativo desaparece, também o sentido da vida também irá desaparecer. E os ricos se perguntam por que vive. O Moshe disse, o sentido tem que ser algo que uma pessoa pode alcançar? O Ravi disse, sim. Na Kabbalah, tampouco se alcança o sentido, mas quando uma pessoa sai dos limites do espaço e tempo e movimento. Semyon, por que na sabedoria altruísta não vê uma vida agradável nesse mundo, se todas a vida as pessoas lutam uns com os outros? Ravi, na Kabbalah, a Kabbalah chama que haja paz e boas relações que preencham todas as pessoas. Esse é o sentido da existência do homem. Sim, Semyon, não pode ser que o sentido da vida, assim, na paz do mundo, por suposto que não, porque também a nossa vida está num espaço muito limitado.
Samuel, então vamos chegar a essa pergunta sobre o sentido da vida. Você vai ter que responder. O Ravi diz, eu vejo que não há nada aqui. Samuel, Natália pergunta, a meta principal de alcançar o mundo superior, se há metas superiores que estão como as necessidades naturais, digamos, uma pessoa que se envolve na busca espiritual, o Ravi, para que tem que se desviar-se e ocupar-se em outro tipo de coisas? Se ela ouve música, para quê? Ok, vou tocar durante 14 horas ao dia, tic, todo dia, é isso? Vou tocar para que depois eu possa tocar algo maravilhoso. Isso é o sentido da minha vida? Ser um músico é importante, Samuel. Desenvolver-se, sim, é até um grande músico. O Ravi diz, e o que eu alcanço com isso? É um preenchimento tremendo, me valoriza, se preocupo com isso, todos me aplaudem, e que? O Boris, não somente isso, as pessoas escutam, se emocionam. O Ravi, sim, se emocionam, tudo é maravilhoso. E o que mais? Não faz sentido. Digamos, eu e todas as pessoas vamos encontrar depois da morte, enterrados, e com isso tudo se termina. Qual é o sentido? Tudo isso, todos esses fenômenos que passam, não é o sentido da vida. Samuel, quantas pessoas, o Ravi diz, todos estão nisso, somente aqueles que têm um desejo tremendo e que dizem que não podemos conformar-nos com menos, que nós temos que alcançar o Criador, e nisso está o sentido está no alcance desse ponto, desde o qual tudo vem, e não com menos que isso. Então, aquelas pessoas, Moshe, que nós temos que tomar em conta, cientistas que inventaram uma série de coisas e com toda a humanidade, depois todo mundo usa. Esse é o sentido, eu Ravi. E que eles melhoram a vida física, corporal. Então, todo o sentido da vida é para melhorar um pouco a vida como os outros animais. O Ravi, Moshe pergunta, o que mais existe? O Ravi diz, dê-me um ambiente para falar sobre que o principal da humanidade está com relação, nós vamos medir o sentido da vida. Moshe, as pessoas são os comuns, não conhecem de nada, querem mais algo da vida não corporal? O Ravi diz, eu não sei como falar com vocês, vocês decidem. Nós falamos sobre a verdade, que é mais elevada que o nosso mundo, porque no nosso mundo que não necessita mais elevar. Né? Já sabemos como tudo termina e não temos mais o que falar sobre isso. Em nosso mundo, no nosso mundo não pode haver um sentido, porque todos nascemos, morremos, e de uma geração até a outra. É assim em toda a Terra e tem que suportar isso. Isso é tudo, e não há mais nada que isso. Então, vamos falar do sentido da existência de proteínas da matéria na Terra? Bom, vamos colocar essa página aqui ao lado, porque há muitas perguntas sobre o sentido, sobre descobrir o sentido da vida. O Ravi diz, sim, nós precisamos tocar em algo. Eu quero descobrir o sentido da vida. O Boris, digamos, na disseminação, algo importante, porque se passa com isso? Para que vamos ter com o resultado disso? Moshe, para realizar todos os tipos de atos, o Ravi, para quê? Para quê? Moshe, porque o Criador, o Ravi diz, não, Moshe, o que quer dizer? A mim, o Criador, não disse nada, está escrito nos livros que a vida ou a existência de todas as massas, eu sinto muito, assim é. Então, o que o cabalista diz que está escrito nos livros? O que dizem? Aderir-se ao Criador? O Ravi diz, nessa vida, nesse mundo, em sua vida presente, você tem que alcançá-lo, descobri-lo e conhecê-lo. E assim você vai alcançar o estado de plenitude e eternidade, sem morrer, sem identificar-se com o corpo. O corpo fica.
fica como uma parte não necessária para nada. É como um grau anterior. E com isso termina. Então, eu creio que este é o tema de Rav. Aqui você tem que alcançar isso de uma forma clara. Tomá-lo com as mãos de uma forma clara. Precisa. Por isso se chamam os sabores da Torá, tão como um bebê que tem um sentido do sabor desenvolvido e pode determinar o que sente na boca. Então se chama Mentorá, os sabores da Torá, os sabores da luz. Semyon disse, então para que criou a matéria, a proteína nessa vida? O Rav disse, para poder conhecer o sentido do Criador, para poder alcançar o seu grau. Na vida dessa proteína, vivendo nesse mundo, o Rav disse, sim, senão você vai ter que voltar novamente. Moshe, então essa é a próxima pergunta. Como pode ser que os cabalistas que estão durante centenas de anos não puderam trazer à humanidade essa ideia de que neste mundo é possível alcançar nessa vida o Criador? Por que a informação está oculta da pessoa? O Rav diz, não está oculta, está em informação, assim como descobriu Adão milênios atrás. Então, ele descobriu, e então, desde então, até os cabalistas falam sobre isso, desde os alunos de Adão, segundo o seu método, e descobrem e passam a passar aos demais. E assim, escutando, por que escutar? Tem tantas coisas ao redor nesse mundo com as quais eu posso desfrutar, porque existimos no desejo de desfrutar. Então, eu não quero pensar em nada, eu não quero alcançar nada. Eu não sinto isso agora. Moshe, eu espero que, que termine o programa e vou dormir. É isso que tenho que fazer. Que relação tem isso com o sentido da vida? Moshe, você falou de um prazer eterno e do alcance do Criador, o Rav. E como? As pessoas vão continuar com isso, vão continuar com a sua vida. As pessoas, é difícil ficar no algo assim. O Rav, descubra isso por ti mesmo. No livro, você poderá revelar o sentido da vida. Por favor, descubram. Mas não posso transmitir-lhes nada. Você tem que desenvolver para si mesmo sentir e poder tentar isso por si mesmo. Digamos, porque você pede, já recebe mais. São esses mesmos desejos, essas mesmas intenções de tudo que você prepara para poder sentir o sentido da vida. Você tem que preparar-se a si mesmo para isso. Que inclusive o sentido de informação, você nem sequer vai poder escutá-la. Moshe, é por isso que eu pergunto, melhor no sentido da escolha, que também que as pessoas não querem escutar sobre o sentido da vida, que tem que corrigir-se a si mesmo. O Rav. As pessoas existiram há 6.000 anos e agora estamos terminando os últimos 200 anos. Digamos, há uma pergunta. Agora, dar com prazer à humanidade, com os seus músicas, etc. O Rav diz, porque o prazer é a meta da vida? Porque ele é o sentido da vida, eu existo para desfrutar, e o seu corpo de proteínas dá prazer um ao outro, depois se morre, e o que passa? Nós temos que tomar algo que não se acabe, que não se termine, que seja algo mais elevado que nossa vida, que alcance. Não termina com a nossa vida, nem os limites dessa vida, porque senão não há sentido, tudo se transforma em... O Moshe, então pode me explicar isso, o que quer dizer adesão ao Criador? Isso é quando você começa a sentir a plenitude, a tua essência da eternidade infinita, eterna. Não há corpo, não são corpos, não são os sentidos de hoje em dia que nós sentimos, conhecemos. Não é o mecanismo
mental que temos é um sistema completamente diferente que nós vamos ir desenvolvendo, que se chama otorgamento e amor. Samuel, de acordo com a saída de ti mesmo, quando a pessoa escreve que é a primeira plenitude, o direito que escuto, como escuto a música de Bach, o Rav, sim, eu também sinto, eu gosto dessa música, é um prazer enorme, mas não é eternidade, plenitude. Então, como é que o cabalista consegue atingir a plenitude? O Rav diz, para isso tem que alcançar o grau do Criador. O que eu posso dizer? Era melhor... É uma gota, digamos, em toda a existência, incluindo tudo. Assim também eu penso e desfruto, digamos, na mesma medida, mas não é o sentido da vida. O Boris, algumas pessoas desfrutam. O Raul diz, temos que saber que nossa existência, nossa necessidade, digamos assim, mesmo barra diferente, esses são desejos pequenos, são pequenos suprimentos, são exigências, necessidades que, digamos, é algo muito limitado, entrando com expansão, conhecimento, preenchimento desses desejos. Não importa o que fale. Apesar de... O Boris diz, há pessoas que desfrutam e nos levam ao próximo. Desculpem, desconectou-se o som. Estamos sem som no hebraico, nem espanhol, nem inglês. Está todo mundo... Оно существует и постоянно обновляет себя в своем великом воспроизведении желаний и наполнений. Вот надо ответить на этот вопрос. Александр из Красноярска пишет. Добрый день, учитель. Я представитель последнего поколения. Мне 22 года, занимаюсь... Samuel. Alô, amigos São Paulo, grandes. Fazem 2 anos que eu estudo Kabbalah e somente tenho me preocupado disso. Todo o resto não me interessa. O que eu posso fazer? Eu quero interessar-se em algo mais, desenvolver-me no mundo físico. O Rav. Aqui tem que adquirir uma profissão que tem a possibilidade de existir de uma forma clara. E o restante do tempo, esforce-se em Kabbalah. Quer dizer, tem que tomar uma profissão simples, algo tranquilo, não sei, digamos, um técnico, não importa o que, mas que não tome demasiado tempo. Moshe pergunta, digamos, o cabalista tem que estar casado, então tem menos tempo. O Rav, eu não aconselho isso por agora. Pergunta, onde você esteve, ou melhor, onde esteve antes disso, há 20 anos, quando você quis servir a humanidade? Ele fez muitas coisas que pensei que eu vi todo o meu esforço, minha vida, minha saúde, e envelhecer, depois me dei conta que estava tudo vazio, e agora não me interessa o estudo, esses movimentos, a raiz da Kabbalah, e pouco a pouco estou me conectando à minha alma. Minha primeira pergunta, onde estive no passado para alcançar isso e corrigir a mim mesmo? Supostamente que vai conseguir, não importa que idade tenha. Segundo o que vejo, tudo que existiu no passado te vai atirar adiante, te empurrar ao alcance da Kabbalah. Então, o Semyon diz, é a sensação de, digamos, da juventude? O Raul diz, digamos, agora já está madura. Boris pergunta, o Criador criou o egoísmo e nós temos que corrigir tudo de uma maneira de que... Sim, mas eu criei o mal e
criei Высшая сила не создала. Только одно зло. a luz, os ensinamentos para corrigi-lo. Não somente isso foi criado pela luz superior. O aluno diz, não são mesmo as correções que falamos antes? O Ravi. Não, não é o mesmo. Digamos de uma forma geral, não é um tema de riqueza, de saúde ou de enfermidade, senão que aqui se trata de atrair pessoas ao sentido da vida, a conexão com o Criador. E isso aí é o que nos vai levar a um grau diferente. Samuel, há uma pergunta. Por que a volta às nossas raízes inclui dentro de si tal prazer, o Ravi? Isso preenche, chega quando alcançamos a conexão com o Criador. Se estende sobre nós a abundância, o Shefá superior com a imagem de luz, de alcance, preenchimento, de... Isso é o que se chama, através da Tsificote, como a purificação das dúvidas, e dúvidas muito sérias que não se solucionam ao nível do nosso mundo, da nossa vida. Então, a pessoa entende de verdade que somente no alcance ao Criador, aí estará a resposta a todas as perguntas. Aí está a possibilidade de alcançar o sentido. Moshe, tudo que chega ao Criador, que não há ninguém além dele, então as coisas físicas, então por que o Criador nos entregou? Para quê? Para que você caminhe sobre tudo isso, que as apague, que quando você acende um cigarro, e o que tem sobre cima disso? São duas coisas corretas, mas são sentidos da vida a nível desse mundo. Moshe, então... eu necessito de uma forma gradual de todos esses sentidos que falaram e chegar ao sentido verdadeiro. O Rav diz, não é o sentido que termina nesse mundo, nessa vida, nessa terra. Esse não é o sentido. O Moshe diz, uma pessoa consegue o mesmo, porque se, digamos, a pessoa, tem amor, ela pode ter algum tipo... O Rav diz, qual é o sentido? O sentido é para poder preencher o desejo egoísta pequeno com algum tipo de egoísta. Digamos, uma pessoa tem esse sentido, ela pode mudar? O Rav, o que quer dizer mudar? Moshe, o que quer dizer essa mudança? O Rav, se a pessoa está atada a isso, é difícil falar com ela, mas ela vai viver assim. Não sai disso. Quando as pessoas estão como autores, diretores que querem ser um grande produtor, isso é egoísmo tremendo. O Rav diz, existem também outras tragédias ante os olhos. O Rav diz, sim, não, isso é algo da humanidade. Quanto a... O Rav diz, todas as pessoas na ciência, em tudo, estão em algum tipo de sofrimento, porque eles são os mais egoístas. E se não houvesse amor, tampouco existiria sentido nessa vida. O Rav diz, imagina a pessoa que vive toda a vida e que não tem fim. Inclusive, é possível morrer. É impossível morrer. Simplesmente não se fala disso, de nenhuma possibilidade. Digamos, você pode estar numa depressão tremenda e não poder fazer nada. Então, a pessoa não alcançaria o sentido da vida, não haveria morte. Pode-se dizer que é a breve natureza e somente a morte para que ele possa alcançar o sentido da vida? O Rav diz, sim, a pessoa vai sentir o sentido da vida e vai poder sentir-se a si mesmo e medir-se a si mesmo. E vai ver que o sentido está por cima da vida. Moshe diz, então o Criador pode me criar uma realidade em que todos sejam bem ricos como os filmes ideais? Que existiam totalmente, eternamente, todos se amando? Um paraíso assim? O Rav diz, é um paraíso de animais. Mas por que se chama de animais, o Rav? Porque o animal
não anseia alcançar a sua raiz. Então, isso é a pergunta, se resume na raiz. Nós temos que alcançar a raiz. O Rav, tudo foi criado para isso. Pergunta, e se eu não posso alcançar, digamos, essa raiz? O Rav diz, limitar? Limitar-te nesse sentido dessa vida, então qual é o sentido? O Semi diz, então, está tudo que está escrito, todos os livros, filmes e todas as coisas, tudo ao fim de conta, nos leva a simples pergunta, qual é o sentido da vida, o alcance do Criador? Então, a pergunta é, do youtuber, quem, digamos, um vegano que come comidas não cozidas, na realidade, a raiz é a resposta a todas as perguntas. Sim, aí está preenchida toda a obscuridade. Pergunta, você queria viver 200, 600, 400 anos nesse mundo? Quantas pessoas vai encontrar? E quem vai estar de acordo com isso? Moshe, se tivesse a oportunidade de alcançar uma bola, uma esfera, então abriria uma cola de pessoas, não entendo. Não, as pessoas temem do amor, de uma maneira mas para que viver se as pessoas se maldizem com as suas próprias vidas e não estão contentes? Se você não está contente com a sua existência? Это все мы еще не понимаем четкой раскладки этой, насколько мы Nós não entendemos состоянии находимся относительно постижения вечности. até quanto estamos em um estado correto em relação ao alcance da eternidade. E então, pergunta o Criador, nos vai dar essa bola para poder levar assim uma vida eterna? Por favor, se você quer chegar a esse nível de plenitude, vocês têm que estar acima do ego. E porque isso é o que te faz pequeno, baixo e finito. Pergunta de Odessa, por que há opostos em nosso mundo que não se solucionam? O Rav. Porque desde cima faz parte da pergunta. Você não pode solucionar nenhum problema nesse mundo nesse nível. Você tem que subir ao próximo, no quais saem esses problemas, quer dizer, o grau espiritual mais elevado. Por isso, em nosso mundo, somente rodeia, descobre todo o tempo a falta de sua solução. O Moshe, então, é uma pergunta simples. Agora nós estamos sentados e nos escutam milhões de pessoas e eles se dão conta de que estão sem esse alcance e durante alguns anos eles poderão chegar à vida eterna e têm que morrer. E, digamos, as pessoas têm que criá-lo e você não pode provar? O Rav, eles não têm que crer em nada. Eu estou propondo um método. Moshe, para isso eu tenho que crer no método. Isso vai tomar alguns anos. E se eu tenho essa bola e posso fazer com essa bola mágica uma vida eterna, então é você? O Rav diz, você sabe quantos miseráveis as pessoas que vivem todo o restante morre ao redor, e ele somente vive. O que vai passar com ele? Isso é realmente algo terrível. Moshe, e na vida um filme assim? O Rav, de um robô que vive 200 anos e que ao fim de tudo ele queria morrer, porque tudo que ele amou já havia morrido. A pessoa vê que não há sentido na busca e não pode encontrar. Então, para que todos esses anos que vive, que passa, para que existe? E então você quer dar um presente, outras centenas de anos para viver? Imagine se você se encontra ao final. Oi, que eu viria contigo, Moshe. O problema é que, digamos, o mundo do qual você fala, entre crer e não está claro. O Rav diz,
O mundo está mais por acima do nosso mundo, por cima das 3 coordenadas de espaço, tempo e movimento. Essas 3 coordenadas são toda a nossa psicologia. Quando nos elevamos por cima disso, nós podemos simplesmente encontrar-nos de uma forma maravilhosa, num espaço diferente. Isso está escrito nos livros de Kabbalah. Está dito como realizar isso. Não realize, somente faça que possa chegar a esse espaço. Então, quando simplesmente passa mais e simplesmente passa o tempo. Pergunta, por que o Criador deu as possibilidades às pessoas de sentir uns aos outros e ajudar-nos, e isso não tem nenhum sentido espiritual? O Rav tem um sentido espiritual, porque é através de todos os problemas que passamos, que nós vemos que somos mais dependentes desse mundo. Então, vamos levar, ao fim de contas, a um estado que temos quando conectarmos a uma coisa plena. E dentro dessa coisa plena, vamos descobrir a força superior única que nos criou como um sistema único de um só homem. Nicolau de Harkov pergunta: dá sofrimento se alcançar a fonte a todo tempo, então a pessoa se dá a um estado que não pode alcançar? O Rav, sim, isso faz o bem que faz o bem, o bom que faz o bem. Enviar esses programas às pessoas desse mundo. Sim, ele envia problemas que... O Rav, mais ainda que isso, como uma pessoa pode, como criador no grau de plenitude, e desse seu grau, ele pode ser que as pessoas sofram nesse mundo. A resposta é simples, é que nós sofremos com as nossas qualidades e muda suas qualidades e deixa de sofrer. Moshe, mas nós vimos que os sofrimentos, quando a pessoa chega e descobre o Criador, porque esse sofrimento não vai... Sem sofrimento não é possível descobrir o Criador, isso não está claro. Como pode ser da vida boa descobrir algo? Porque a vida boa, assim, simplesmente você quer continuar essa vida boa e nada mais. Está dentro disso, é como tomar uma droga e nada mais, não há nada mais que isso. Moshe, de novo, há uma boa vida e a pessoa não pode, então, Rav, se você quer uma boa vida, não tem que chegar a nenhuma parte, tudo vem em cima de sua mãe, que eu abraço, eu aproximo e nada mais, não queremos, não necessitamos mais nada, é um ego limpo. Então, o Criador é uma força que todo o tempo cria incomodidade a todos. O Rav, sim, Greg, que como se pode chegar a alcançar algo se você não tem esse incômodo? Moshe, e ainda tem que chegar a oração e pedir a ele, o Rav, sim, supostamente, se você quer mudar a si mesmo, você tem que pedir para que mude as suas qualidades, as suas intenções internas. Sobre isso você tem que descobrir o Criador, pedir ao Criador, quer dizer, torne-me mais sensível, inteligente, e querer o bem para poder conectar-me com todos os amigos e podemos entrar juntos em um sistema único e poder sentir você dentro desse sistema único como uma força única que atua dentro de tudo isso que você descobre dentro de nós. E então estar em unidade contigo. E esse é o sentido da vida, é o alcance do sentido da vida. Precisamente nesse estado no qual onde alcança esse estado oposto que você alcança ao Criador, e você pode descobri-lo, você pode investigá-lo, você pode realmente separá-lo em partes, investigar, como Naranjai, essas luzes que estão dentro dessas 5 partes do Kli espiritual. Do vaso espiritual. Pergunta, se 2000 anos já havia mais sofrimentos? O Rav, você está falando da massa ou dos cabalistas? Se falar sobre a massa sofreu mais, mas sentia menos. Quer dizer, a pessoa... O Rav, digamos, se você vai a um lugar que, digamos, hoje em dia, onde você chega diferente a todos os países, mas antes nada você sabia, digamos... Estamos em áudio. Pergunta do YouTube. Por que as leis atuam de uma forma obrigatória? Porque eu vejo a providência
e que é impossível ocultar-se disso, o Rav. Eu não creio que seja assim. A providência é boa, é necessária. Está dirigida para atrair-nos, para levar-nos e dar-nos um empurrão ao desenvolvimento espiritual. Simplesmente que nós não entendemos corretamente essa providência, nós não a sentimos, não sentimos a relação correta do superior conosco. Não percebemos corretamente. Conectando-nos e tratamos de sentir dentro do grupo. Não é complicado, somente um pouco. Necessitamos pisar o ego. Vamos nos conectar de uma forma que é mais ou menos em algum tipo de reunião, e nessa conexão se descobre o Criador. Não temos que fazer nada diferente, porque estamos dentro do pé de Adão Harisham. E simplesmente temos que conectar esse sistema a uma coisa única e plena. Moshe, quando você fala disso, que conectemos e fala de uma questão emocional, o Rav diz, sim, uma conexão emocional de todos. Eu não sei como entender isso, pergunta Moshe. O Rav, você sente que é uma conexão emocional? Trata de imaginar a si mesmo num estado, numa situação em que você, nessa conexão, começa a sentir os seus amigos. Não a este ou a outro. Não são claras. Senão que quer anular-se a si mesmo para poder senti-los. E não é que te anule se você quer sentir, senão que você quer sentir o Criador. Isso é tudo. Há de tratar de fazer isso todo o tempo e estar nesse estado. Há uma expressão no nosso mundo desse esforço e o que faz algo com o corpo, com os corpos. O Rav, você pode fazer ações, mas como princípio não. Pergunta, o processo do alcance do sentido da vida depende do conhecimento das normas nas quais, segundo as quais criou o mundo por meio do Criador? O Rav, sim, nós estudamos isto, mas estudamos essas mesmas normas da conexão entre nós. Da conexão. Por isto, não temos que ansiar algum tipo de grandes conhecimentos. Nós vamos ver isso da experiência. Pergunta. Igor pergunta. Toda a vida é sofrimento, a adesão com o Criador é uma salvação do sofrimento, Rav? Ao mesmo tempo, é uma salvação dos sofrimentos que sabe que não é a meta, porque a adesão com o Criador está acompanhada de uma grande alegria, de um grande prazer, a sensação de eternidade e plenitude. Mas isso é uma sensação que acompanha. O Moshe diz, é possível dizer que a maioria das pessoas não gosta da sabedoria da Kabbalah porque mistura todos os sabores da vida e dá seu próprio sentido? O Rav, a sabedoria da Kabbalah fala sobre o sentido da vida que está completamente desconectado do nosso mundo, da humanidade presente no dia de hoje. Fala sobre um sentido superior na vida, mas para nada. Não diria que trata de não tomarem sério as pessoas, as suas experiências, suas psicologias, ou do sentido que dão à sua própria vida. A sabedoria da Kabbalah entende tudo isso e explica isso. Simplesmente chama a não ficar no grau desse mundo, senão olhar isso de uma forma mais global. Desde a adesão de todo o universo, desse pequeno mundo, desse pequeno homem que está no mundo. Nós vamos fechar dentro dessa terra, ou nessa existência temporal e não saber o sentido da nossa vida? Sêmio, por exemplo, a sabedoria da Kabbalah, digamos,
Toda a Terra está baseada no ego. A sabedoria da Kabbalah é como um outro que diz que tudo isso não faz sentido da vida, não é a vida. Então, o que é isso que quer? O Ravi diz, não somente que não é vida, senão que diz que tudo o que pensa que é a vida. В вашем воображении иллюзии Vocês, por estarem em uma ilusão, uma informação disso não existir. в вашем желании таким образом проецируются Nem a Terra, nem nos cosmos, nem nada. Simplesmente кабалой, понимая, está no teu desejo e assim ocorre. Outra pergunta, o que vai chegar a ser a sabedoria da Kabbalah? As pessoas que chegaram à sabedoria da Kabbalah, disse o Ravi, são as pessoas que criaram um adulto interno em encarnações e encarnações anteriores, que é necessário agora para eles alcançar o sentido da vida. Do transcendental, que está mais além de que está dessa situação física, estão de acordo com isso, que entende que não pode ser diferente, que não pode ser uma estrela ou há centenas de anos, se eu a busco na arqueologia ou que vou ansiar algum tipo de futuro de ficção científica. Não está nos limites do nosso mundo, senão que está em outras forças diferentes, mais além, por em cima do nosso mundo. Semyon, então você disse que não há um conceito como a curiosidade das pessoas não chega. O Ravi diz, a pessoa começa da curiosidade porque se interessa, sim. Pergunta, sei de forma clara que o sentido da vida é estudar e viver de uma forma eterna no corpo físico, porque assim foi criado. E para isso se necessita a sabedoria da Kabbalah. E para isso foi criado a pessoa e que se necessita um tempo infinito. Então, quem entende, não foi possível entender. O Ravi. Está um pouco confusa, disse a pessoa que fez a pergunta, porque o corpo eterno é o desejo que está em outorgamento. E somente a pessoa, quando alcança esse desejo de outorgar e de doar, e entra em contato com o Criador e adesão, depois isso é o sentido da vida, mas para nada está no limite do nosso mundo. Pergunta. A pergunta que já encontraram em sentido da vida, digamos, um mestre que pensa que tem que ensinar as pessoas e nisso ver o sentido da vida. O Ravi, não vale a pena confundi-lo com qual é o sentido da vida? O Ravi diz. Eu digo que seja bom, eu digo que se limitam a si mesmo, mas breve faz isso. Digamos, fazer algo pequeno, vou me sentir bem, vai ser cômodo e vou viver nisso. E se assim eu nasci, e o que eu devo fazer para sofrer menos? Ravi, eu não falo com esse tipo de pessoas. Por que vou esse tipo de existência? A pessoa, o Ravi diz, não, eu não agrego nada, nem sequer isso. Segundo a mitzvah de não colocar um obstáculo frente ao cego, então você vai falar com ele sobre a música de Bach, mas não fazer a pergunta sobre o sentido da vida. Eu não quero falar disso com ele, disse o Ravi. Você pode nos dar um conselho? Pergunta a Moshe. A pessoa pergunta o sentido da vida, mas quer dar a sua cabeça essa pergunta. Como livrar-se disso? O Ravi diz. Como é preferível, como renegar o sentido da vida? Eu não creio que isso vai ajudar por muito tempo, porque apesar que todos vão chegar a essa pergunta, se não nessa oportunidade, em outra. Se não for nessa vida, também é a próxima. Mas todos vão ter que pensar nessa pergunta e descobrir. Moshe, mas você como cabalista, ou drogas ou religião? Porque para mim,
Например, учиться Semeu pergunta. пару в браке, учиться любить детей. А мы говорим, что в первую очередь нужны идеологические товарищи. O trabalho contra o ego estuda amar o parceiro, tipo, os pais, os filhos. Isso tem alguma ligação com o Ravi diz a meta é окружающая обстановка и так далее, все создать для того, чтобы достичь этой цели. Если у меня это depende de que meta tenhas. E então você tem que descobrir o seu ambiente para, se você tem uma meta grande, então eu dirijo tudo para ter tudo que me leva a essa meta. Зачем в этом мире созданы Pergunta de Moscou. удивительного, прекрасного? Para que Наверное, тоже от Творца все попробовать. há no mundo Дал и возможности желания. tantas coisas interessantes, maravilhosas, e há um desejo de saborear tudo, de provar tudo. Para que ir contra isso? O Ravi. O Criador deu isso. Não há que opor-se a isso. Porque quando a pessoa vai conhecer o sentido e seu sentido superior, o restante das coisas passam a ser não muito interessantes para ele. Assim, está dito que um grande pescador é seu peixe. Então, esse alcance do sentido da vida то все остальное по пути, é tão elevado que eu tenho que alcançar de uma forma determinada que todo o restante das coisas são como meios e nada mais que isso. То есть, как бы он Semil. не надо ничего, у него все есть. нет, я и по сей день люблю Digamos se a pessoa escreve tantas coisas interessantes e maravilhosas e então não necessita tanto isso. O Ravi diz, hoje em dia eu gosto da boa música. O Semi diz, então eu preciso combinar. Ao contrário, o disse o Ravi, os cabalistas não deixam nada. Digamos que há mais desejos diferentes. Por exemplo, eu gosto de olhar a beleza do mundo, ou todo tipo de... No mundo, eu gosto de programas como o National Geographic, esse tipo de... Mas mais sobre animais, menos sobre as pessoas. As pessoas são muito primitivas e, inclusive, eu vejo tudo isso e tudo isso é muito primitivo. É mais interessante sobre os animais. Digamos, é melhor falar sobre culturas de algum tipo. Mas o principal é... Pergunta. ну, естественно, возьмем Где? Можете подсказать? É possível encontrar informação sobre o sentido da vida? Você pode nos dizer onde? это не только Вальсулама, естественно. В Зоре есть тоже. Eu me lembro exatamente, segundo as fontes. Digamos que eu tenho essas fontes e há muitas respostas sobre o sentido da vida. Há que pedir que encontrem esses extratos sobre o sentido da vida em todos os tipos de fontes e vamos fazer uma aula só sobre isso. Moshe. Два коротких объявления. Одно вводные встречи в Москве 6 Há muitas citações para poder falar sobre uma aula sobre isso. Bom, vamos falar sobre os avisos e vamos convidá-los aqui em 6 de fevereiro. Há uma série de aulas que vocês poderão receber respostas a todas as perguntas e fazer o trabalho em dezena. Nós teremos outro evento de 20 a 22 de fevereiro e convidamos a todos ao Congresso Internacional em Israel. Venham e sintam que será aqui em Tel Aviv. E venham todos, We Are One Family. Para o Congresso Os Espelhos, também todos os tipos de grupos ao redor do mundo. E a pergunta da primeira aula será: para que vivo? Эту тему. Но на самом деле это, Ravi, então hoje, nesse dia, nós abriremos com esse tema, с другой стороны, надо заниматься тем, mas, что постигать, а не обсуждать. por uma parte, esse tema penetra. Больше этим, наверное, заниматься особенно не будем. Будем действовать внутрь.
как ее todo adiante, todo o processo da sua vida, mas temos que nos ocupar somente em alcançá-lo. Não somente falar, mas sim como levá-lo em prática. E isso é que nós vamos fazer, alcançar o Criador, a fonte de nossa vida, é a origem do desencontro e do sentido. E como alcançá-la? E isso tudo é a sabedoria da Kabbalah, é o método de poder alcançar o Criador neste mundo. Então, com isso, nós temos que terminar. Muito bem, nos encontramos na próxima semana.